Amém, queridos? Vamos fazer a leitura. Um texto da Palavra do Eterno. Aí nós colocamos um comentário na descrição do vídeo, da live, falando sobre as parábolas de Jesus. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre a parábola da rede. Amém? O texto da parábola está em Mateus, o Evangelho, capítulo de número 13, no versículo de número 47, amém? Ao versículo 50, que diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, queridos? Eterno, te apresentamos esta palavra, que ela vinha de encontro às necessidades do teu povo, da tua igreja, que está conosco nesse momento, e aqueles também que após a live irão assistir. Que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos dê revelação. Colocamos a nossa dependência no Senhor, porque o Senhor é a fonte do conhecimento e da sabedoria. Ó Deus, abre nossa compreensão, nosso entendimento, que toda palavra que for liberada nessa noite seja uma palavra profética, que venha de encontro às nossas necessidades. Pai, fala-nos, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Nos direciona, é a nossa oração e o nosso clamor. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, queridos? Muito bem. A parábola que nós estamos tratando hoje é a parábola da rede. Tá? Não deve ser confundida com outras passagens que falam sobre a rede também. Esta parábola é uma parábola específica e ela está dentro do contexto das parábolas que tratam do aspecto escatológico. Então, quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de um tempo futuro, amém? Um tempo futuro no qual irá acontecer, amém? E também quando falamos de um tempo escatológico, também estamos falando de um destino final. Então, a parábola ela é um alerta, esta parábola ela é um despertamento. Esta parábola é para que nós possamos manter continuamente a nossa lâmpada, acesa e também com óleo guardado para reserva. Então, esta é uma parábola que ela trata desse aspecto de uma das fatias no que engloba a ministração e as parábolas sobre o reino de Deus. Então, a mensagem do reino e as parábolas, elas estão elas são a base, na verdade, dos ensinos do Senhor Jesus. Então, o nome parábola vem do termo hebraico, que significa masal, mas também do termo aramaico, que é agadá. Então, agadá é o quê? Agadá é a forma de ensino que não vem apenas do Senhor Jesus, mas é um método de ensino muito antigo. Quem tem a oportunidade de estudar um pouquinho o judaísmo, você vai perceber que a masal, a parábola, e a agadá, o agadut, as agadot, são os métodos de ensino muito utilizados pelos rabinos, antes do Senhor Jesus. Muito bem, também temos o nome parábola em grego, significa parábola, e apenas para relembrar um pouquinho, para que você memorize bem esse ensino. Pois bem, então nós temos dentro desse conjunto do reino várias parábolas, como eu estava dizendo anteriormente. Então, temos parábolas que tratam sobre a presença do reino, temos a parábola que trata sobre orações, temos a parábola que trata sobre discipulado, e hoje essa parábola que ela trata especificamente sobre um tempo de juízo, fala da conclusão de todas as coisas. Analise uma coisa primeiramente. O nome Jesus, Yeshua ou Yeshua, significa salvação.
Mas salvar o homem de quê? Do quê? Para que salvar o homem? Salvar o homem do pecado, mas por que salvar do pecado? Porque existe um juízo. Você concorda comigo que não haveria sentido nós pregarmos o Evangelho, você servir a Jesus, simplesmente por servir? Nós servimos a Ele simplesmente, é claro, não porque nós temos medo do juízo, é claro que isso nos traz um certo temor, mas não servimos a Cristo por medo do juízo. Mas também não devemos ignorar que uma das mensagens do reino é aceitar a mensagem da salvação e viver a partir de então em cima dessa salvação que é recebida. Conforme Paulo diz lá em capítulo 2 de Filipenses, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a mensagem é uma mensagem de alerta. Essa parábola é uma mensagem que fala de um aspecto do juízo que o reino também vai trazer. Nós podemos pensar, por exemplo, então, quando nós tratamos das parábolas, principalmente esta que fala de escatologia futura, de uma escatologia futura, ou seja, um desfecho final, como nós estávamos falando sobre a questão de haver um juízo, de haver o quê? Uma necessidade para nós de termos o Senhor e, como eu estava dizendo, e desenvolvermos a nossa salvação. Então, só o fato de nós sabermos que há um juízo, como eu não quero perder a linha de raciocínio, mas só para nós sabermos que existe uma questão de juízo, justamente por haver um juízo, é que nós precisamos de um Salvador. Amém? E se nós precisamos de um Salvador logo, nós precisamos entender o que essa salvação vai representar e o que ela vai nos direcionar. Pois bem, então, nós podemos também pensar que um dos aspectos da chegada do reino, ela também estava envolvida o juízo. Então, por exemplo, se você lá lê no profeta Isaías, no capítulo de número 61, até o versículo 5, você vê Deus falando que ele vai exercer um juízo sobre a humanidade, ele vai exercer um juízo. Só que quando Jesus chega, esse juízo não acontece diretamente. Por quê? Porque mais na frente nós vamos entender que o reino, a chegada do reino, ela se divide em duas etapas. A primeira, se bem que isso não estava claro até então, veja bem, isso não estava claro até então. Nós tínhamos o quê? Apenas a chegada do reino na sua plenitude. Essa seria a ideia. Inclusive, se tornou motivo de questionamentos entre os judeus essa questão do reino, porque todos sabem que com a chegada do reino, já o mal não deveria mais existir. Mas nós vemos o mal ainda atuando, as maldades no mundo. Inclusive, essa era uma dúvida dos próprios apóstolos. E Paulo, Pedro e os demais apóstolos vão compreender esta etapa do reino por uma revelação. Pedro vai dizer lá em Atos capítulo 3 que convém que ele esteja, os céus o mantenha até o cumprimento de todas as coisas, para que o reino possa vir e ele complementar, né, a promessa do reino. Então o reino vem na sua primeira etapa para quê? Para nos transformar o nosso coração. E a segunda etapa que inclui o quê? O juízo. O juízo contra o quê? Contra os pecadores, contra o pecado, contra o diabo, contra toda a maldade deste mundo. Então, mesmo a parábola, ou melhor, mesmo que o reino não veio na sua completude, mas os estágios iniciais do reino já foram implantados. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, nessa live, mas não se deu conta ainda que você está no reino. E qualquer hora o Senhor pode te chamar. E quando Ele nos chamar, o que vamos apresentar para Ele? Então Jesus fez um alerta, Ele falou assim, olha, não brinquem com a salvação de vocês, porque vai chegar o dia que, ou melhor, né? Claro que vai chegar o dia do juízo, mas Ele disse assim, a rede foi lançada, ela está pegando as vidas. As vidas estão chegando, né? Estão se aproximando as vidas. Mas vai chegar um momento em que os anjos vão fazer a separação, como um pescador separa. Por que essa mensagem ela é muito importante? Veja, essa mensagem ela é importante para que nós não venhamos a relativizar o juízo que terá lá na frente. Então Jesus ele faz um alerta
porque o ser humano, ele se acostuma muito fácil com as coisas, né? E nós, no nosso dia a dia, nós podemos relativizar esse aspecto do reino. Eu já estou salvo, tranquilo. Mas há uma mensagem de alerta, de que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e devemos também o quê? Estar vigilantes nesse juízo, sabendo que dos propósitos do reino é o juízo. Lembre que todos estavam mortos em delitos e pecados. O mundo já estava condenado, mas Deus, pelo seu infinito amor, porque amou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho. E quando Jesus, como sempre nós temos dito nas parábolas, quando Jesus ele trata das parábolas, ele trata isso como pilares do seu ensino. Quando você ouve uma parábola de Jesus, quando você lê uma parábola de Jesus, você deve ter em mente o quê? Que aquela parábola ela está nos trazendo um fundamento do seu reino, que não pode ser negligenciado por nós, né? Então, assim, nós não queremos... a mensagem do juízo, né? Essa mensagem do juízo, ela não deve nos trazer medo, necessariamente. Não é para que nós venhamos a viver amedrontados, mas sabermos que nós não devemos relativizar. Saber que existe, de fato, um juízo que aguarda, irmãos, e que todos nós um dia vamos dar contas ao Senhor. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, como eu estava dizendo, um dos aspectos fundamentais da compreensão desta parábola é entender o seguinte: se Deus manda um Salvador, é porque Ele vai salvar de algo, do pecado e também do juízo, né? Quando o Espírito Santo vier sobre nós, o que Ele vai fazer? O que Ele faz quando o Espírito Santo vem sobre nós? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ou seja, são 3 aspectos do reino presente na mensagem do reino. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é justamente esse terceiro aspecto do juízo que esta parábola está tratando. Então veja que toda a compreensão dos ensinos de Jesus, eles devem estar em perfeita compreensão da nossa parte. Nós não devemos ignorar o juízo. Nós não devemos, queridos, negligenciar as consequências do pecado. Hoje, eu estava lendo lá em 2 Samuel, capítulo de número... Não sei se é o capítulo 9 ou o capítulo 10, eu acho que é o 9 e o 10. Que fala quando... no 9, né, e o 10, quando Davi, ele age de uma forma cruel com Urias, né? Ele se apaixonou pela mulher de Urias. Ele, como rei, usou da sua autoridade para pecar. Chama aquela mulher e coabita com aquela mulher engravida, e ela anuncia ao rei, chama Urias para voltar para sua casa, né? E ele fala: não, como eu iria voltar para casa, ó rei, se todos estão lá na frente da batalha e tal. Ele permite que Urias fique 2 dias lá com ele e depois manda Urias voltar para a batalha, para morrer ali. Manda uma carta, inclusive manda a carta por Urias, para dizer o quê? Que Joabe colocasse ele à frente, né? Urias não sabia, claro, que estava na carta, mas quando Joabe viu, que Joabe ele era o capitão, né, da tropa general, né, das tropas de Davi, ele põe ele na frente e Urias morre. E aí depois Davi toma posse da mulher, e aí vai Natã, o profeta Natã, confrontar o rei, né, dizendo: ó rei, nós temos uma parábola aí para ti, ó rei, né, uma história. Havia um homem muito rico, com muitas posses e tal, e havia um homem muito pobre, né, que ele tinha apenas uma ovelha que ele cuidava e que ele amava aquela ovelha, e etc, etc. E aí esse rei vai lá, né, esse homem muito rico, e toma a única ovelhinha que ele tinha. E aí Davi, ouvindo a parábola: quem é este homem? Esse homem deve morrer, ele deve pagar, e tal, e tal, e tal. E aí vem Natã e diz: pois é, rei, este homem é você. E aí Davi cai em si, e ele cai em si, ele começa: pequei contra o Senhor. E aí aquela mulher, queridos, vai ter aquela criança, e a Bíblia diz que Deus, por causa do pecado, e tem um detalhe, no capítulo 9, no finalzinho ele fala bem assim: e fez Davi o que era mal aos olhos do Senhor. Que Deus nunca possa dizer isso de nós, que você fez algo
que foi mal aos olhos do Senhor. Diz o Senhor, diz a palavra que o Senhor feriu essa criança nasceu doente. O rei ficou 7 dias, querido, de jejum, não querendo comer, pensativo, né, decepcionado com o seu pecado, e essa criança morre. E depois, querido, Deus permite, né? Ele passou esse tempo todo e eu fiquei meditando. Talvez a gente pode pensar que nós erramos, podemos errar também, mas Deus, ele quer ver sim a nossa postura em relação ao pecado que nós cometemos. Então Davi, ele ficou 7 dias e eu perguntei para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, por que ele ficou 7 dias? Sabendo que Deus puniria ele de qualquer forma, parece que ele fez um jejum em vão? Não. Deus, pela sua misericórdia, perdoou Davi e deu mais um filho para Davi, né? E Gedidias, acho que esse é o nome dessa criança, depois viria o outro filho que seria Salomão. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Porque há um juízo por todos os nossos pecados, existem consequências, e esta parábola ela é para nos alertar, não para nos trazer medo, mas para nos deixarmos o quê? Vigilantes, saber que existe um juízo, saber que Deus, ele está nos preparando para a eternidade, e nós como discípulos devemos entender que Deus está atento, e Deus quer ver da nossa parte essa preocupação. Não podemos apenas fazer a obra do Senhor, né? Sermos servos, mas não estarmos preocupados, porque vai haver o dia em que os anjos irão separar sim. E aí vem a pergunta, desses peixes que foram pegos, né? Qual que morreram no meio deste caminho, né? Muitos poderão ficar, queridos, muitos poderão ter uma surpresa escatológica triste, né? Então, é uma parábola de juízo, é uma parábola de alerta, e assim, e para concluir eu posso dizer o seguinte, é uma parábola para saber como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Não é necessariamente uma parábola de acusação, mas uma parábola de nos analisarmos continuamente. Se o nosso coração está ligado sempre no Senhor, quais são as coisas que têm ocupado o tempo do Senhor? Será que não temos prazer mais nas coisas do Senhor, né, na presença do nosso Deus? E eu quero dizer para você que Ele se importa, isso é muito importante para Ele. Ele quer saber sim do que nós temos nos preocupado, porque a nossa salvação estamos desenvolvendo neste mundo, para que quando chegarmos lá, quando a rede chegar lá, os anjos possam abrir e nós sermos separados entre os peixes bons. Amém? É claro, queridos, que se você tem vivido uma vida correta na presença do Senhor, você está salvo, amém, no Senhor, você está guardado, isso é uma garantia à salvação, mas que possamos também viver vigilantes, amém? Então, que Deus te abençoe com esta palavra, amém, em nome de Jesus. Eu convido você a orar comigo nesta noite, para a honra e glória do Senhor. Quem recebe essa palavra e quem entendeu essa palavra, amém? Parábola da rede, discurso escatológico do Senhor Jesus. Amém?